eu me recordo, algum tempo atrás, que falava-se no visto Golden, a pessoa quer fazer, não sei se era a compra do imóvel, dependendo do valor do imóvel, dependendo do valor do investimento, para quem é empreendedor no Brasil, está vendendo um imóvel lá e quer fazer um grande investimento ainda. Ainda existe essa possibilidade do visto Golden? Existem algumas áreas no país que está liberado ainda? Existe sim a possibilidade. Nós fazemos no nosso escritório o Golden Visa, né? Como funciona? Hoje já não existe a possibilidade de você fazer através da aquisição de um imóvel. Sim. Tudo que foi relacionado a imóvel ele está bloqueado. Já existiu a possibilidade? Já existiu a possibilidade. Hoje já não mais. Mas você pode fazer um investimento num fundo imobiliário, você pode fazer uma doação para uma área da cultura no país, você pode constituir empresa e contratar postos de trabalhos efetivos. Então, todas essas são possibilidades para o Golden Visa. E o interessante é que o Golden Visa, ela é uma autorização de residência que ela é destinada a pessoas que não querem viver em Portugal. Olha. Eu quero investir nesse país, eu quero investir em Portugal para adquirir uma autorização de residência e através dessa autorização de residência, depois de 5 anos, eu ter a possibilidade de obter a nacionalidade portuguesa. Esse é o grande X da questão. Olha. Porque você tem um Golden Visa, você não é obrigado a estar em Portugal. No primeiro ano você tem que passar 7 dias e a partir do segundo ano é 15 dias. Então, segundo ano... Você tem acesso ao visto, você não necessariamente tem autorização de residência e não tem que viver em Portugal. Esse é o grande X da questão do Golden Visa. Então, você passar 7 dias num ano e 15 dias no outro, você está tirando férias. Você vem de férias já cumpriu o requisito. E é um valor muito alto, esse valor, para as pessoas terem uma noção, esse investimento... O Golden Visa realmente não é para qualquer pessoa, porque você vai iniciar uma empresa, vai botar 500 mil ali, vai contratar posto de trabalho, ou vai pegar 500 mil euros e vai colocar num fundo de investimento. Vai ter, se a pessoa tem esse capital e é um investidor, ela tem várias possibilidades e ela vai ter rentabilidade. Não é que ela vai perder, ela não vai perder aquele dinheiro. Vai ter rentabilidade. Vai ter rentabilidade. Ela ganha dos dois lados, né? Dos dois lados. E proteção patrimonial também. E chega ao final dos 5 anos ali, ele pode dar continuidade àquele investimento, ou ele pode fazer a retirada do investimento porque ele já cumpriu o requisito de estar ali pelo menos 5 anos com aquele dinheiro investido. Aí, pessoal, tá vendo a ajuda de um profissional, como é que muda tudo? Tem que ter clareza. A ajuda de um profissional, você vai evitar um monte de dor de cabeça lá na frente. Eu vi que o senhor foi muito cordial, falando que existem excelentes profissionais na área do direito aqui em Portugal. Existe, com certeza. Né? E lembrando também que quando as pessoas olham para o advogado brasileiro, acha que ele só atua na área da imigração. Claro que não. Existem várias outras vertentes, outros caminhos também, que pode ter esse apoio, né, doutor? Claro, com certeza. Inclusive, existem vários profissionais, colegas, que são, inclusive, professores de universidades aqui em Portugal. Em Coimbra, no Porto, em Lisboa, são pessoas altamente capacitadas, pessoas de referência no mercado e que não atua no direito criminal, atua no direito com direitos humanos, atua no direito fiscal. Então, o leque é grande. É claro que hoje a gente percebe que grande parte dos advogados brasileiros, quando chegam, pelo fato de ser estrangeiro, imigrante, eles vão atuar naquela área ali. Mas existem profissionais que têm um leque e uma especialização de atuação que é incrível e que vem contribuindo muito para o mercado do direito. Ok, doutor. Para a gente quase finalizar aqui, encerrar, o assunto foi muito bom, olha, tem muita pergunta aqui, olha. Qual o conselho, né? O que o senhor orienta para as famílias que sofreram, o senhor se recorda há um tempo atrás, inclusive o senhor deu assistência para essa família que teve a guarda dos filhos, né? Perdeu os filhos e teve todo um processo, né? O escritório acabou dando fez uma assessoria, ajudou essa família. Existe hoje um caminho para uma família que foi denunciada por algum motivo? Existem os meios, os mecanismos para evitar que isso aconteça? O mecanismo, na verdade, se você foi sinalizado pelo CPCJ, ou pela escola, ou qualquer outra denúncia, o importante é você procurar sempre ajuda profissional. Até porque vai chegar aquele profissional ali e vai dizer ali, você não precisa de um advogado. Não precisa de um advogado, mas assina esse papel aqui para mim. Você está assumindo um compromisso ali. Você está abrindo um caminho e abrindo as portas da sua casa, da sua vida, para que haja uma fiscalização da rotina, para que haja uma fiscalização realmente se aquela situação é legal, se não é. Então, a partir do momento que você permite, dá uma permissão para que isso aconteça, sem consultar um advogado, você está correndo um grande risco
Você não sabe como é que funciona aqui em Portugal. É outra questão que é muito diferente no Brasil. No Brasil, você não vê ninguém falando, se perdeu a guarda de família. Às vezes, no Brasil, a criança sofre até a violência sexual dentro da própria casa e os pais não perdem a guarda, o Estado não toma a criança. Aqui funciona, doutor? Aqui funciona. Então, se você foi sinalizado ou existe qualquer risco, ali alguma notificação para que você responda qualquer processo, nem que seja administrativo, às vezes na escola, já esteja munido ali de um profissional, acompanhado de um profissional, para que esse profissional do direito ele possa realmente assessorar e dizer para você o que você pode fazer, o que não pode fazer, como deve fazer, o que pode assinar, o que não pode assinar. Então é uma situação que pode ser evitada. Pode ser evitada. Com as informações corretas. Não existem extremos. Na verdade, existe sim, se você não seguir o rito da forma como deve ser, é claro que você pode ser prejudicado. Doutor, o imigrante que está em Portugal hoje, que trabalha, que contribui, que faz o dever de casa, ele tem os seus direitos garantidos aqui no país, não tem? Tem sim. Até porque... Tem pessoas que vivem com medo, acham que não tem direito. Não, tem sim. Até quem está ilegal tem direito. Imagine quem contribui, quem tem sua autorização de residência. Portugal ele é um Estado democrático de direito. Então, e mais do que um Estado democrático de direito, ele segue ali uma norma maior, está inserida ali num contexto da União Europeia. Então, ele não tem as regras internas, tem as regras que estão ali vinculadas ali ao tratado dos países da União Europeia. Então, existe sim, e se esse direito, se ele for negado ou se houver um abuso por parte do Estado, ele pode sempre recorrer a tribunais superiores internacionais. Boa. Doutor, olha, vou fazer a última pergunta aqui, porque o assunto está muito bom, não para de chegar a pergunta aqui. Uma família vem para Portugal, chega aqui por infelicidade, por uma questão qualquer. A família se separa. A mulher se separa do marido, fica com 2 filhos. E o marido acha que não precisa, ou acha que não tem direito, não precisa pagar pensão para a mulher. Eu estou aqui, separei, ela que se vire com os 2 filhos para lá, não vou pagar a pensão. Existe a lei, existe o mecanismo para acionar esse pai na justiça para que ele honre os seus compromissos aqui em Portugal? Sim, existe esse mecanismo sim em qualquer lugar do mundo, né? Se você chamar a responsabilidade realmente dos progenitores, não só do homem, mas também da mulher. Às vezes a mulher abandona a casa também, mas evidentemente que o mais comum é que o homem faça isso. Que o homem faça. Fuja da responsabilidade. Sim. Então existem mecanismos legais para que realmente essa mãe e nem essa criança seja prejudicada. E por acaso, se aquele pai ele não é encontrado, o Estado ele tem que ali garantir, dar um apoio social para que essa mãe ela não sofra as consequências, não seja penalizada e aquela criança também não seja penalizada. Então, o Estado, de qualquer forma, ou então até o Estado determina que aquele pai ele deve pagar aquele alimento para aquela criança. E se o pai não cumprir isso, o Estado português ele vai lá e diz, o pai não está cumprindo, está aqui, nós vamos pagar isso aqui para você, e o Estado português vai atrás do gajo que não pagou ali os alimentos. Que é um dos diferenciais, coisa que a gente não vê no Brasil. Não, porque hoje no Brasil, se não pagou o alimento, eles podem recorrer aos pais do cidadão, da pessoa que não pagou os alimentos. Aqui não tem esse mecanismo de ir atrás dos pais, dos avós da criança, mas o Estado ele vai garantir que realmente aquilo ali é tanto que esse é um grande problema, que o Estado é como se fosse um garantidor de que aquela criança vai receber os alimentos necessários para poder sobreviver. É tanto que tem até um estigma aqui. Você entra com uma ação judicial para poder requerer um alimento no tribunal. Ali está estigmado ali em 150 euros, 160 euros por mês, que eu considero que é um valor baixíssimo. Se for requerer um valor maior, tem que comprovar, a mãe vai ter que comprovar ali por A mais B de que aquele progenitor ele recebe realmente um salário acima da média, que realmente tem rendimentos superiores, para comprovar de que ele tem que pagar um valor maior, porque o Estado ele não quer dizer ali, ele quer se cercar do mínimo. O Estado ele quer pagar ali 150 euros, ali, se a pessoa não pagar, se o pai não pagar, o Estado vai lá e paga os 150 euros. Mas existe esse mecanismo e funciona. Existe. Mas aí eu digo isso porque é diferente de o Estado dizer ali, você tem que pagar 800 euros de alimento para essa criança. E o pai não pagar, e o Estado vai ter que ir lá e honrar com a maior parte desse valor. Então, hoje, infelizmente, aqui em Portugal, a gente percebe de que existe uma limitação com relação a isso. Mas eu acho que são barreiras que vão ser quebradas.
Os advogados de família batem muito com relação a esse tipo de assunto, assim como também quebrar estigmas com relação à violência contra a mulher aqui em Portugal, que são números assustadores. Infelizmente, a cultura portuguesa, agora falando da cultura portuguesa, infelizmente, ela é uma cultura que tem muitos indícios de violência contra a mulher. Só no ano passado foram mais de 34 mil denúncias de violência doméstica, né? E quase não se fala, né? E quase não se fala nisso. E isso são os números de denúncias, fora os números que não são denunciados. É algo muito sério, algo muito sério. Doutor, o senhor falou uma coisa interessante, inclusive foi num vídeo que o senhor gravou no Instagram, que chamou a atenção de muita gente. Muita gente mandou mensagem para mim sobre a mão de obra qualificada aqui em Portugal, sobre a mão de obra que é valorizada, e falou também sobre um mecanismo, ou seja, um brasileiro que está aqui em Portugal ou que faz parte da comunidade da CPLP, que tem o seu título de residência, né? E ele decide sair daqui e residir por um período ou trabalhar na França ou em outro país. Esse mecanismo, como que funciona esse mecanismo? Perderia a residência de Portugal e passaria a ter residência em outro país? Só poderia ir tendo o trabalho certo lá? Não se trata de um cidadão CPLP. Se trata, hoje, vamos dizer, como é o mecanismo aqui em Portugal. E em muitos países. Você trabalha por uma empresa portuguesa e vai trabalhar em outro país. Existe hoje o destacamento que ele é feito pela Segurança Social. E você, como funcionário, como colaborador dessa empresa portuguesa, você pode prestar o serviço em qualquer outro país aqui da União Europeia sem problema nenhum. O que, na verdade, nós comentamos e fizemos o vídeo é sobre a Diretiva 1233 de 2024, que é uma diretiva da União Europeia, que os países eles têm que fazer a transposição dessa diretiva até o próximo ano, até abril ou maio, salvo engano, de 2026. Então, o que essa diretiva vem falar, na verdade, não é que você tem uma autorização de residência, eu decidi, vou para a Espanha ou vou para a França trabalhar. Não é dessa forma. Ele vem simplificar a mobilidade laboral. Ou seja, se eu tenho uma autorização de residência em Portugal e uma empresa na França, por exemplo, se interessa pelo meu trabalho, ela pode me contratar e ela mesmo, ou através do trabalhador, iniciar um procedimento para que eu tenha uma autorização de residência na França. Mas só que esse procedimento de solicitar uma autorização de residência na França para trabalhar, ele vai ser simplificado pelo fato de eu ter uma autorização já de residência em um dos países. Não é que eu, com a minha autorização de residência de Portugal, eu vá lá e eu tenho uma autorização, eu posso trabalhar em outro país. Não. Você vai trocar a sua autorização de residência que você tem aqui de Portugal pela da França. Ok. Certo? Então, esse mecanismo, essa diretiva, ela vem falar disso, da simplificação do procedimento para que você possa ter uma maior mobilidade e isso vai facilitar bastante. Para quem tem essa autorização de residência e, nesse caso agora, vai completar os seus 5 anos, porque até no momento agora, até no momento agora, quem são 5 anos. São 5 anos. Ou seja... Até hoje. Hoje é 4 de junho. Hoje. Ou seja, então a pessoa que está nos ouvindo agora, você, já mora em Portugal há 5 anos. Né? Perdão, não mora em Portugal há 5 anos. Você já tem a sua autorização de residência há 5 anos. O mecanismo agora lhe permite dar entrada na cidadania. Sim. Até o momento. Até o momento, isso mesmo. Mas lembrando que a qualquer momento também pode mudar a lei. Com certeza. Do mesmo jeito que houve... Mudou a lei, vai para 10. Não seria da forma correta, porque se eu vou fazer uma alteração da lei, eu tenho que fazer dali um tempo para que haja uma adequação, como nós falamos da manifestação de interesse. Mas, da mesma forma como aconteceu da manifestação, pode ser da noite para o dia. É isso aí. Não corra isso. Não vai avisar. Não avisa. Não vai avisar. Pode não avisar. Então, você que vive já em Portugal há mais de 5 anos, você que tem a sua... Perdão, não é você que vive em Portugal há mais de 5 anos. Você que já tem a sua autorização de residência há mais de 5 anos, você tem o direito, já tem direito a usar esse mecanismo de dar entrada na sua cidadania. Procure um profissional, tá bom? Especializado na área e faça isso. Doutor, que honra. A honra foi minha. Que legal, viu? Aqui. O tempo passou rápido demais. Passa rápido, né, doutor? A gente vai ter que bater mais outro papo. Aqui, isso é de casa. Tá, valeu, obrigado, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Sucesso. Pessoal, deixe seu like, curte, compartilha. Vou deixar o @ do doutor aqui, um excelente profissional. Eu tenho certeza que ele vai atender às suas expectativas. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Rápido.